Amém? Agora você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Aquele que é digno de receber honra, glória, poder e majestade. Eu creio que você veio aqui para ouvir a voz dele, amém? E eu espero ser um canal para poder abençoar e ministrar sobre a sua vida. Glória a Jesus. Temor de estar aqui. Eu tenho visto Deus falar através desse altar. Tivemos aqui a conferência, pastores vindo aqui, sendo boca de Deus. O altar onde o próprio apóstolo ministra. E hoje pesa sobre mim a responsabilidade de estar compartilhando uma palavra com você. Você trouxe a sua Bíblia? Amém? Abra sua Bíblia aí. Salmo 37, versículo 4. Acharam? Esse versículo aqui, esse capítulo, desde um mês atrás, eu tenho pensado um pouco acerca desse versículo. E daqui Deus começou a me levar a descobrir algo mais daquilo que Ele estava querendo falar a meu respeito, a minha vida. Muitas das vezes a gente olha esse versículo aqui, ó, Salmo 37, 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Versículo 6. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Eu comecei a buscar em Deus o que significa o próprio Deus falar assim, ó, eu vou fazer sobressair sobre a tua vida a minha justiça. E comecei a leitura da Bíblia, lia vários textos, aí vinha anotando algumas referências que também falavam sobre justiça. E desde o início, quando Deus falou que Ele vai fazer sobressair a minha justiça, a minha área de atuação é a evangelização. Eu gosto muito de falar do Evangelho de Cristo Jesus. E Deus me colocou dois personagens da Bíblia, logo no start, quando eu entendi o que Deus estava ministrando no meu coração. Eu queria agora compartilhar com você acerca disso. Vamos ler mais um versículo aí. Salmo 106, 2 e 3. Você está com sua Bíblia aberta aí? Vamos desfolhar um pouquinho a palavra do Senhor. Salmo 106. Versículo 2. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados que guardam o juízo e os que praticam a justiça em todo tempo. Agora vamos lá para Isaías 42, verso 1. Acharam? Eis aqui meu servo, a quem sustém, o meu eleito, em quem comprais a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios.
do 6 ao 8 agora. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela tua mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Enquanto eu estava assim, meditando nessa palavra, Deus vinha acrescentando oportunidade para essa palavra se encaixar na minha vida, e eu vi entendendo esse propósito. Esse ano de 2020, ele foi um ano diferente, começou diferente. O apóstolo disse que o tempo de aceleração, quando ia iniciar a obra, já estava terminando a demolição. E todo ano nós ensaiamos o bloco, a bateria, e na segunda-feira de carnaval, a gente sai para evangelizar. E Deus nos deu uma direção esse ano, para que a gente antecipasse a evangelização em lugares específicos. Nós nos aliamos, né? O Projeto Vida Nova de Irajá, ele é a matriz, é a sede. E vários projetos, eles se multiplicam em regionais. As regionais que são mais ligadas a Irajá, nós saímos com o ensaio da bateria e começamos a evangelizar. Tivemos no Engenho da Rainha, tivemos em Jardim América, tivemos em Rocha Miranda. Cada lugar específico, Deus preparava um ambiente diferente. Em todos esses eventos que nós fizemos, tinha pessoa atento, a igreja sendo ministrado sobre eles a palavra de salvação. Nesse interino, né, eu tive que fazer uma viagem lá em Cabo Frio. Aí chamei o diácono Josué para ir comigo. Saímos de casa cedo, peguei o carro, passei, eu tenho o tagzinho Via Fácil, passei na ponte Rio-Niterói, passei na Via Lagos. Quando eu estava retornando, o tag travou na hora do pedágio da Via Lagos voltando. Aí o Josué estava conduzindo a volta do carro, falou: ei, bispo. Falei: ó, espera, tá pago, tá tudo em dia. Aí chegou um rapazinho, eu já comecei a falar de Jesus para ele. Eu aproveito as oportunidades que Deus me dá. Falei: ó, o que está acontecendo? A tua placa, ela não existe no sistema. Eu falei: como assim? Eu passei, vindo, estou passando, voltando e trava o sistema. Ele me deu um número. Eu liguei para a central, botei no Viva Voz, falei: ei, como é que está a situação no meu CPF da placa? A menina da central: tá tudo ok. Falei: e agora? O que eu faço? Aí ele chamou uma menina. Falei: Josué, segura a onda aí. Aí eu fui lá de encontro a eles lá, que eles estavam demorando. Quando eu cheguei perto da menina, falei: o que aconteceu? Ela: ó, houve uma inversão de letra na sua placa. Vamos supor, QV, ficou VQ, inverteu. Mas como que o sistema continuava lendo tudo isso? Ela: um momento ia parar, e parou hoje. Aí eu falei: parou hoje? Então tá, então Deus tem um propósito por eu ter parado aqui hoje. Falei para a menina assim: você conhece Jesus, amiga? Ela ficou me olhando assim. Ela: eu sou desviada. Eu falei: desviada? Então eu estou entendendo o propósito, porque Deus me fez parar aqui. Foi para que eu pudesse anunciar, para que você voltasse para Jesus, porque no reino de Deus não tem coincidência, existe Jesus-cidência. Fui lá para o Josué: Josué, fica tranquilo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. E eu entendi ali que era a oportunidade de falar de Jesus. E essa oportunidade, ela não foi desperdiçada. Eu posso ouvir um amém por isso? O que eu queria alertar você? Deus vai te colocar em situações, talvez você não venha entender no momento. Mas se você pedir a Deus: o que eu estou fazendo aqui? Qual é a vida que eu preciso evangelizar? Qual é a pessoa que eu preciso dar uma direção? Você pode ter certeza, e não se surpreenda. Deus vai colocar uma pessoa na sua frente para você ensinar novamente o caminho de Cristo Jesus para ela.
Eu ouvi só um amém do lado esquerdo aqui, ó. Cristo, Ele aproveita as oportunidades. E eu tento não desperdiçar. Quando eu vou abastecer o gás, qualquer deixa que dá, eu falo de Jesus. Eu estou na padaria, estou no supermercado, qualquer lugar para mim é um campo missionário. E quem anda comigo sabe, eu sou maluco mesmo. Porque um dia eu tive encontro com a verdade. Um dia a verdade me libertou. E hoje eu sou livre, totalmente desimpedido para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos à primeira personagem que Deus falava ao meu coração. Você está com a sua Bíblia aí? Abre lá agora em o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 16. Narra a história de Jesus chegar a um poço de Jacó. E ali tinha uma mulher samaritana. E essa mulher queria beber água. E Jesus fala, ó, eu tenho uma água que vou te dar de beber. E nunca mais você vai ter sede. E a mulher, mas quem é você? Jesus, se você soubesse quem eu era. E começa o diálogo entre ambos. Quantas pessoas Jesus estava evangelizando? Uma mulher. Jesus olha para ela e no versículo 16 ele fala assim, ó, disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Jesus, eu não tenho marido não. Pois é, tu já tiveste 5 e esse que está não é teu. E eu vejo que tu é profeta, hein? Ela fala para ele. Existe uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos por conta de os samaritanos, eles começaram a viver algo místico. Eles começaram a se envolver, além de buscar ao Senhor, eles fizeram deuses e eles viviam religiões e eles aceitavam o viver Cristo, mas envolvido com outras coisas em que desagradava a Cristo. Quando Jesus fala com ela, ele fala da necessidade dela. O que eu fiquei pensando nesses dias? A gente precisa falar a verdade para as pessoas, pregar o evangelho genuíno, porque às vezes, por conta de uma amizade, a gente não fala a verdade, a gente tenta dar um jeito para não ofender uma pessoa, e a gente não prega o evangelho que vai colocar em liberdade aquela pessoa. Vocês estão entendendo? A gente precisa falar a verdade. Jó 5,17 fala que tinha uma ferida. E a Bíblia diz assim, ó, Deus, Ele não ata a ferida, mas Ele toca, arranca todas as feridas, passa a mão e ela é curada. A gente não está preparado para pregar o Evangelho e colocar curativo em pecado de ninguém. Nós temos que ser ousado, intrépido e falar a verdade que coloca em liberdade a pessoa. O que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Antes de conhecer a Cristo, eu vivi outras religiões. E eu fui ensinado que poderia viver no céu. Mas quando alguém me confrontou com a palavra, com a verdade, a minha vida mudou. E eu falava assim, ó, você está falando da Bíblia, eu não conheço. Você pode me provar na Bíblia aquilo que você está falando? A pessoa vinha, me mostrava o endereço, o versículo, o capítulo, e eu lia. E quando eu lia aquilo vinha me colocando em liberdade. Jesus, ele é estratégico, amém? Jesus queria uma porta aberta, aí Mário, porta aberta.
para pregar para os samaritanos. E ele viu a possibilidade de chegar nessa mulher, falar a verdade para ela. Eu acredito que muitas pessoas que estavam ao lado dessa mulher encobriam ela. Não, isso é normal. Ó, só vigia aí para ninguém te pegar aí, porque você vive uma vida de engano. Jesus foi no ponto crucial. Você vive com um homem que não é seu marido. Confrontou ela com a palavra. Sabe o que ela fez? Magoei, partiu. Tchau, Jesus. Foi isso que ela fez? O que ela fez? Jesus, ó, discípulo, eu vou colocar aqui agora um diálogo. Ó, se liga. Ela vai contar para todo mundo lá que alguém falou a verdade para ela. Aí ela foi. Ó, chega aqui, junta. Eu estava lá na fonte de Jacó. Veio um homem e falou a verdade da minha vida. Ele é profeta. Vamos, vem. Vai lá para o versículo 39. Começa o versículo assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Na sua versão está a mesma coisa? Sim ou não? Quantas pessoas tinham? Quantas? Jesus ganhou uma mulher. Ela foi tão impactada com a palavra. Jesus não confrontou ela, mas confrontou o pecado que ela vivia. E ela sentiu-se livre. E ela já trouxe um monte de gente para ouvir a palavra de Deus. A gente pode extrair daqui alguns ensinamentos e aplicar na nossa vida? Tivemos um encontro com a verdade, amém? Temos sido parecido com essa mulher? Temos anunciado que Jesus colocou a gente em liberdade? Que Ele mudou a nossa história? Que Ele mudou a nossa vida? Temos convidado pessoas para estarem aqui ouvindo a palavra que pode mudar e transformar a vida dela? Eu creio que se a samaritana estivesse aqui, vai construir uma igreja para 10.000 pessoas, 6.000 pessoas? Eu vou ter a oportunidade de ganhar muitos outros samaritanos para colocar ali naquele lugar. Será que nós temos essa mesma motivação? De falar de Jesus, anunciar o Evangelho? Teve um tempo, eu queria trocar de carro. E na época eu andei no Duster do diácono Jailson. É Duster, né? Aquele carro grande que você tinha. E eu vou começar a procurar, eu vou numa agência aí ver como é que é um Duster. E eu fui com meu cunhado lá em Mangaratiba. Fui lá na prefeitura. Quando a gente estava voltando, eu falei: cunhado, quando voltar, vamos parar aí, eu quero ver um Duster ali, o preço dele. Quando a gente estava voltando, meu cunhado estava cortando um carro na Rio Santos. Eu falei: cunhado, para aí. Ele deixou o carro passar, encostou, nós entramos lá na agência da Renault. E quando nós chegamos lá, meu cunhado estava afastado. E veio uma menina nos atender. E a menina era conhecedora de carro, marca, modelo, conhecia outras marcas, ela me deu aula. Eu, como homem, como motorista, eu desconhecia tudo que ela falou. Aí eu falei: deixa aí. Amiga, com todo respeito à sua vida profissional, você conhece muito sobre carro e você talvez não conheça nada sobre Jesus. Ela ficou olhando para mim assim. Eu só evangelizei essa menina porque o meu cunhado estava do meu lado. Senão eu não faria isso. E eu fiquei olhando para ela assim. Ela: pode falar. Eu falei: não, pode falar, eu te autorizo, pode falar, o que você quer falar? Você não vai ficar chateada comigo, não? Ela: não.
Então tá, vou falar para você. Você é uma menina bonita, você tem um corpo bonito, mas foi feito para templo do Espírito Santo. Entendeu o que eu quis falar para você? Ela, meu Deus, fiquei toda arrepiada. Ela precisou ter um encontro com a verdade que colocaria ela em liberdade. Eu falei a verdade para ela, você precisa conhecer Jesus. Você foi gerada no reino por Deus para você ser templo do Espírito Santo. Amém? Tem que falar a verdade. A gente não pode pegar e pregar o Evangelho e você, sem ter um discernimento, você orar por uma pessoa que ela está vivendo um adultério, pô. A gente, às vezes, sai para evangelizar, muitas das vezes no bloco, quando a gente fazia o evangelismo lá na Rio Branco. Como é que a gente vai abençoar o trabalho dos bate-bola? O que eles vão fazer lá? A gente tinha que confrontar eles o seguinte, ó, Jesus não tem apenas 4 dias de alegria, mas Ele tem uma vida de alegria para você. Eu comecei a aprender, e eu preciso estar em Deus para que eu tenha que falar a verdade e não vi nenhuma sequela contra a minha vida. Mas eu aprendi que eu preciso falar a verdade. Eu preciso anunciar Jesus. Amém? Está aqui a Denise, está aqui a amiga dela. Teve um dia, a Denise, pô, Claudão, vamos lá em casa, é o aniversário da Lu. Falei, Denise, estou cansado, não quero ir não. Ela, vamos lá, vamos lá. Eu falei, vamos. Cheguei lá, observei o ambiente, sentei no chão, fui servido, comi lá um lanchinho. E na hora da oração, eu não dei uma palavra de parabéns para a Lu. O Espírito Santo me inclinou a falar com a Priscila. Pode ficar de pé? A Priscila, aquele dia, ouviu a mensagem do Evangelho, ela teve um encontro com a verdade e ela está aqui na igreja desde o dia em que ela foi confrontada. Eu distratei você em algum momento? Aquele impacto lá não fez você vir para esse lugar? Pastor Alain foi testemunho, estava lá a pastora Raquel. Eu falei a verdade para ela. Está aqui, ó. Trouxe o esposo, trouxe os filhos e já quer se batizar. Você pode aplaudir a Jesus? Ó, 2 meses de convertida, já ganhou uma amiga para Jesus. Tá bom para você? Quantos anos você tem de evangelho? 2 meses, foi ganha e já trouxe alguém junto com ela. Isso é para aplaudir de pé, igreja. É uma vida que se converteu, uma vida que não sabia para onde ia. É alguém que teve um encontro com a verdade e foi liberta. Glória a Deus. Outro personagem que me chama muito a atenção, Marcos do 5, versículo 18 a 20. Você já ouviu esse texto aí algumas vezes. Fala do endemoniado de Gadareno. Um homem que vivia preso em sepulcro. Um homem que não tinha família. Um homem que era esquecido pela sociedade. Um homem que ele era totalmente acorrentado. Um homem que a sociedade desprezava ele. Com certeza Jesus deve ter ouvido falar acerca dele. E eu tenho certeza que, eu preciso encontrar esse homem. Jesus veio de encontro a esse homem. Esse homem se ajoelha e Jesus, sai dele em meu nome. Aquele homem foi liberto. Liberto. As cadeias quebradas, os grilhões despedaçados. O peso que era sobre a vida daquele homem de pecado já não existia mais. Falando de autoridade,
Antes de eu conhecer o Evangelho, eu fiz um estágio no Espiritismo. E eu pregava catecismo para um monte de pessoas. Veio uma senhorinha, pastor Bosco, uma senhorinha. O Jesus dela tinha mais autoridade do que a minha vida, que dava 2 dela, e tinha mais autoridade do que o Kardec a quem eu servia. Eu ia falar, ela é poder no nome. Eu não tinha força para falar, porque o Jesus a quem ela servia tinha mais autoridade do que eu, do que o Kardec a quem eu servia. Eu lembro que num dos evangelismos de cemitério, 2 de novembro, eu estava no cruzeiro. Durante muitos anos eu era o chefe do cruzeiro. O que é o cruzeiro? É o local onde os centros, os terreiros, eles colocam as oferendas do ano, fazendo renovação. E eu era a figurinha carimbada no cruzeiro. E vários terreiros colocando lá, fazendo seu sacrifício, fazendo a matança dos bichos. E eu fiquei quieto, intercedendo. Daqui a pouco surgiu um gurgurinho entre eles. Aqui não é o lugar dele não. Ele tem que ir embora daqui. Esse lugar é nosso. E o Espírito Santo mandou ficar quietinho. Eu fiquei quietinho. Uma entidade deu um comando. Ele tem o mesmo direito, igual a gente, de estar aqui. Não toque nele. Se levantou uma entidade das trevas e mandou, respeita ele. O mesmo direito que ele tem, nós também temos de estar aqui. Eu conheci a autoridade da palavra. Eu conheci a autoridade de Cristo. Eu conheci o poder do Evangelho. Eu conheci a autoridade que colocou a minha vida em liberdade. Eu conheci o Evangelho que tirou o peso, quebrou os grilhões, abriu os meus olhos, lavou-me com o precioso sangue de Jesus. Eu estava caminhando passos largos para o inferno, mas Ele me comprou, me lavou e me remiu pelo sangue dEle. Me lavou, me lavou, me lavou. Eu lembro que uma vez eu estava a caráter de jogador, short, camisa do evangelismo e uma chuteira. Aí um amigo que eu tinha aqui, vamos fazer uma oração lá para o meu tio? Falei, vamos. E quando eu cheguei na casa, tinha lá, eu não sei se era um religioso, ele olhou para mim assim, ó. Ele fez pouco caso de mim. E ele fez uma oração bonita. Excelso, soberano. O cara estava cheio de demônio na vida dele. Aí quando ele terminou de orar, o meu amigo falou, você pode orar pelo meu tio? Eu falei, posso. Eu só coloquei a mão na cabeça dele. Aí já deu grito de guerra, foi embora e foi liberto naquele momento. É autoridade. Quem me deu essa autoridade? Cristo. E eu vivo a autoridade que emana da vida do apóstolo Ezequiel. Ele me ensina, ele libera isso sobre a vida da igreja. Quando eu olho para ele, vejo as obras que ele fez, eu fico, meu Pai, eu tenho que caminhar aí debaixo dessa unção que está sobre a vida dele. Amém? Glória a Deus. Vou correr aqui. E entrando ele no barco, Jesus rogava o que lhe fora endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhe quão grandes coisas te fez o Senhor, e como teve misericórdia de ti, e ele foi. E começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas fizera, e todos se maravilhavam. Imagine só, aceitei Jesus. Jesus está indo embora. Cara, Ele mudou a minha vida. Não vai embora não, Jesus. Jesus, não, eu não quero ficar nesse ambiente aqui. Eu quero o Senhor, vem. Jesus falou assim para ele, ó. Vai para a tua casa. Eu vou abrir um leque aqui. Meu filho,
hoje você experimentou uma liberdade. E eu estou te apoderando dessa autoridade que está sobre a minha vida, para que você ganhe outras pessoas para Jesus. Sabe o que esse homem fez? Ele evangelizou 10 cidades. Ele falou de Jesus para 10 cidades. Decápole. Ele não falou para Irajá, não. Tipo, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Macaé, Rio Bonito. E naquela época não tinha facilidade da Kombi, da van, do carro, da moto. Ou ele ia andando ou ele ia de jumento. Mas ele foi tão impactado com o poder da palavra, ele teve um encontro com o Verbo vivo. E ele foi. Ele mudou a história de 10 cidades. E hoje nós temos a oportunidade de mudar a história e a realidade de Irajá. Amém? Você está animado por isso? Isso arde no teu coração? Eu coloquei como tema aqui, eu não disse a vocês, eu esqueci. O Evangelho em movimento. O próprio Jesus fazendo isso, ensinando com a vida dele. Precisava dele pregar o Evangelho? Precisava, diácono Jailson? Jesus, ó, eu vou mandar eles ir, mas eu vou dar o exemplo. Ele foi. Aí uma pergunta que ferve o meu coração. Será que a gente está indo? Segunda-feira nós estávamos aqui concentrados para ir para o carnaval. Evangelizar. E eu estou vendo o povo chegar, uma chuva forte caindo. E o meu coração assim, ó. O carnaval não vai parar por conta da chuva. Eu fiquei ciente de que se a bateria tocar na chuva, parece que ela não ecoa o som. E estávamos orando aqui, orando. Pastor Diego, Claudão, a chuva está diminuindo. Eu falei, a chuva parou? Não, está diminuindo, então vai parar em nome de Jesus. Quantos estavam aqui no evangelismo? Você evangelizou na chuva? Eu te fiz uma pergunta, você evangelizou na chuva? O que Deus fez? E a nossa proposta de evangelização era ficar ao redor do Largo do Bicão. Ao redor. E quando nós chegamos lá com o pessoal da bateria, 2 malucos, falei, Cidinho, vão lá pedir para a gente entrar lá no bloco. Pastor, vamos ali, chamei o pastor Diego, pastor, vamos embora. Quando eu subi lá, eu pedi 10 minutos para que a gente pudesse cantar o hino e tocar a bateria. A gente ficou quase 20 minutos louvando, engrandecendo o nome do Senhor, e vidas foram salvas naquela noite. Pessoas estavam pulando o carnaval, quando ouviu falar de Jesus, pegou a bebida dela, jogou fora e começou a chorar. Mas porque alguém foi evangelizar. Ousadia. E o apóstolo ano passado ele pediu, eu fui debaixo da autoridade dele. Eu falei, eu vou pedir também. O não eu já tenho, mas eu quero ir lá. E nós conseguimos. E nós voltamos. E nós não recebemos chuva sobre a nossa cabeça, e sim vidas que foram alcançadas para o reino de Deus. Chegar aqui na conclusão, eu queria chamar o Ministério de Música. Pudesse vir aqui. Existe alguém que está aqui, que entrou por primeira vez, e talvez você não tenha tido ainda um encontro com Jesus, e você quer conhecer esse Jesus que muda, transforma, liberta, restaura, conserta lares, edifica marido, coloca em liberdade o cracudo, o viciado, o maconheiro, o prostituto. Existe alguém aqui que ainda não conhece esse Jesus que pode mudar e transformar a sua vida? Se você está aqui e ainda não fez essa confissão, será que eu podia te conhecer? Você levantar os seus braços? Hoje Ele pode mudar e transformar a tua vida. A igreja pode orar, interceder junto comigo? Existe alguém aqui que ainda não confessou publicamente Jesus?
Talvez você esteja aqui, mas você está com a tua fé oscilante. Igual a menina, ela estava com a fé dela adormecida. Mas a igreja saiu e pregou o evangelho. E lá no bloco de carnaval, ela refez a aliança com Cristo. Então, se você quer entregar a sua vida, e se você quer reafirmar a tua fé, a tua salvação, eu quero te convidar que você venha aqui em nome de Jesus. A conclusão dessa palavra, Deus falava para mim assim, ó: quantos querem representar a samaritana? Alguém que entenda sobre a verdade, alguém que pregue a verdade. Então, o meu primeiro pedido é para essas pessoas: eu preciso ter um encontro com a verdade. Eu preciso deixar de falar coisas que agradam as pessoas, mas falar sobre um Jesus que liberta. É uma oração para você viver e pregar a verdade do Evangelho. Se você ouviu isso, e se você entende que você precisa vir aqui à frente, sem vergonha nenhuma, sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Outro que me chamou a atenção foi o gadareno. Só pode pregar a autoridade quem vive sobre ela. E esse homem teve um encontro com a autoridade que é Cristo. E ele teve autoridade e autonomia para falar de um Deus que colocou a vida dele em liberdade. Eu queria te chamar também, você que precisa de pregar o Evangelho revestido de autoridade. E tem um terceiro grupo de pessoas que o Espírito Santo também ministrava em meu coração. Isaías capítulo 20, versos 2 e 3. Nesse tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício dos teus lombos e descalça o sapato dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então o Senhor disse: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinais e prodígios sobre a terra do Egito da Etiópia. Isso aqui Deus pede para falar às pessoas que querem se expor pelo Evangelho, através de uma obediência, e não se importar com a sua própria vida. O reino de Deus tem que ser muito mais forte do que você. Verdade, autoridade e se expor pela causa. Eu já estou aqui embaixo recebendo a oração. Eu fico imaginando, hoje eu estava viajando na minha casa esses dias tenso, e eu fiquei pensando assim, né? Como passou a ser vivida a vida do gadareno? Meu irmão, com certeza ele foi transformado e ele vivia uma vida digna. E ele passou a ter intimidade com o próprio Cristo. Ele teve apenas um único encontro. E nós, igreja do Senhor, estamos aqui quarta, domingo, terça nos grupos familiares. Para a gente povoar a cara do leão, haja necessidade da gente ir como Jesus foi. Queria que você curvasse sua cabeça. Imagine se o gadareno estivesse cantando esse louvor para Jesus. Chamem
Vai se colocando de pé. Restaurar os corações. E se você entendeu que você precisa pregar a verdade, pregar com autoridade e se expor pelo Evangelho, eu queria te chamar. Sai do seu lugar rapidamente, vem aqui em nome de Jesus. A fim de que se chamem carvalhos de justiça. Para pregar libertação. Fiquem de cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Eu creio que não são só essas pessoas que têm que vir aqui à frente, não. Será que você tem feito o ID de Jesus? Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Se você entende que, se você tem feito tudo isso que eu li aqui, você continua no seu lugar. Mas se algumas dessas 3 áreas que eu compartilhei, se você não está vivendo ela, é o momento de você ser apoderado a partir de agora, para você ser um ganhador de almas. O pessoal do evangelismo está aí? Quem é do evangelismo, eu queria abençoar a vida de vocês. Esse vai ser um ano diferente, não apenas para o departamento do evangelismo, mas para toda a igreja. Mas especificamente eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, bendito o teu nome, bendito a tua santa palavra. Esses que vieram aqui, eu tenho certeza que eles serão acelerados no processo, e eles vão ganhar muito mais vidas do que eles ganharam até o presente momento. Usa e abençoa poderosamente a vida de cada um dos teus filhos. Abençoe a tua igreja que ouviu essa palavra. E fala individualmente com cada um deles. E que em tudo o teu nome seja glorificado. Senhor, aviva a tua obra no nosso meio. Aviva, Senhor, aviva, aviva. Aviva a tua obra. Aviva, aviva, aviva. Aviva a tua obra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça. Você pode aplaudir a Jesus? Pode voltar para o seu lugar. Tenha uma ótima quarta-feira ainda. E que você encontre em Deus ocasiões para você não perder tempo de pregar o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado a tempo e a fora de tempo. Amém? Você pode levantar a sua mão direita? Diga comigo assim, ó: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.